A tecnologia está sempre evoluindo, né? E junto com ela, as pessoas que trabalham com essa tecnologia também. Hoje a gente vai fazer uma viagem de 50 anos para entender como a carreira de TI se transformou. Olha, de operadores de máquinas gigantescas a arquitetos de plataformas super complexas na nuvem, a mudança foi absurda. E a grande pergunta que a gente quer responder é essa: como é que a gente saiu de fitas magnéticas, uma coisa super física, e chegou no mundo do Kubernetes, que é todo abstrato, todo virtual? Para entender isso, a gente vai voltar no tempo, lá para os anos 70, e ver como cada fase da computação foi moldando o que significa ser um profissional de TI. Bom, e o nosso caminho vai passar por 5 grandes eras, 5 grandes transformações. A gente começa com os guardiões dos mainframes, depois passa pelos administradores de sistemas, aí mergulha de cabeça na cultura DevOps e na disciplina SRE, para finalmente chegar no papel mais moderno de todos, o engenheiro de plataforma. Então vamos lá. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro, né? Começando lá nos anos 70 e vindo até hoje, a gente percebe uma aceleração impressionante nas mudanças. Novas funções foram surgindo uma atrás da outra, basicamente para dar conta de uma complexidade que só aumentava. A nossa história começa na era dos mainframes. Naquela época, a computação era centralizada, era caríssima e precisava de um cuidado bem físico, sabe? O profissional de TI era, acima de tudo, um operador de uma máquina central, uma máquina gigante e muito poderosa. O dia a dia era totalmente operacional. Pensa só, as tarefas eram coisas como executar rotinas, que já vinham programadas, os famosos batch, trocar as fitas magnéticas na mão para guardar os dados e, claro, ficar de olho no hardware o tempo todo e fazer a manutenção física. Era um trabalho muito, muito manual. O ponto principal aqui é que a mentalidade era industrial, sabe? Tudo era super documentado, com processos rígidos e quase nenhuma automação ou flexibilidade. O grande objetivo era um só: garantir que a máquina estivesse sempre ligada e rodando tudo certinho, sem nenhum erro. Agora, vamos dar um salto no tempo. Com a chegada da computação distribuída lá nos anos 90, com um monte de servidores rodando Unix, Linux, Windows, aí surge uma nova figura, o famoso administrador de sistemas, ou, como todo mundo chamava, o sysadmin. E aí as responsabilidades ficam bem mais técnicas, bem mais especializadas. O sysadmin cuidava das redes, controlava quem podia acessar cada sistema, configurava serviços de e-mail, de web, fazia os backups, aplicava as políticas de segurança. O foco deixou de ser um hardware único para ser todo um ecossistema de sistemas interligados. Mas olha só que interessante, mesmo sendo um trabalho mais técnico, muita coisa ainda era feita na mão. E o principal, era um trabalho reativo. O sysadmin era tipo o bombeiro da TI, sempre correndo para apagar incêndios e resolver os problemas, depois que eles já tinham acontecido. A ideia de prevenir não era tão forte ainda. E aqui a gente tem a grande virada de chave. A gente estava saindo de um mundo de processos manuais, de apagar incêndios, para entrar num universo totalmente novo, focado em automação, em colaboração entre equipes e em entrega contínua de software. Essa transição foi o que mudou tudo. E essa mudança de mentalidade nos leva direto para a década de 2010. A necessidade de entregar software cada vez mais rápido, que veio com as metodologias ágeis, acabou gerando uma verdadeira revolução cultural, o DevOps. E o mais legal sobre DevOps é que não é só um cargo de jeito nenhum. É uma cultura inteira que veio para quebrar os muros que existiam entre quem desenvolvia o software, o time de dev, e quem mantinha ele no ar, o time de ops. E a grande ponte para unir esses dois mundos foi a automação. E para fazer essa mágica acontecer, surgiram várias ferramentas e práticas que hoje são essenciais. Coisas como infraestrutura como código, que permite criar um ambiente inteiro de forma automática e repetitível. Pipelines de CI/CD para automatizar testes e entregas. E, claro, os containers, que vieram para padronizar tudo. E olha só, quase ao mesmo tempo que o DevOps explodia, uma outra disciplina muito poderosa começou a ganhar força, a engenharia de confiabilidade de sites, ou SRE. O SRE trouxe uma abordagem de engenharia bem sistemática para um problema super antigo: como é que a gente faz os sistemas serem realmente confiáveis? A filosofia do SRE, que ficou famosa por causa do Google, é basicamente tratar os problemas de operações como se fossem problemas de software. A ideia não é só manter as coisas funcionando, sabe? É ir além, é projetar e construir sistemas que já nascem sendo confiáveis.
Para conseguir isso, o SRE usa conceitos baseados em dados. Por exemplo, os SLOs, que são metas claras de confiabilidade, ou os orçamentos de erro, que ajudam a equilibrar o lançamento de coisas novas com a estabilidade do sistema. E um dos grandes focos do SRE é a redução do que eles chamam de toil. Mas o que é esse tal de toil? Bom, toil é basicamente todo aquele trabalho manual, repetitivo que você tem que fazer, mas que não gera nenhum valor de verdade no longo prazo. A grande meta de um SRE é simples: automatizar todo esse toil para poder usar o tempo com engenharia de verdade, com coisas que vão melhorar o sistema para sempre. E tudo isso nos traz para os dias de hoje. A verdade é que a complexidade dos sistemas explodiu. Com nuvem, Kubernetes, microserviços, ficou tudo tão complexo que uma nova especialização teve que surgir para dar conta do recado: o engenheiro de plataforma. O grande desafio atual não é só automatizar, é ir além, é padronizar e, principalmente, simplificar. Pensa bem, como é que uma empresa consegue dar uma base sólida e segura para dezenas ou até centenas de times de desenvolvimento trabalharem com autonomia? A resposta para isso tem sido a criação de plataformas internas. E o que é uma plataforma interna? Pensa nela como um produto, só que um produto para os próprios desenvolvedores da empresa. Ela é um conjunto de ferramentas e serviços que já vêm prontinhos para usar, escondendo toda a complexidade da infraestrutura que está por baixo. Então, a missão do engenheiro de plataforma é exatamente essa: projetar, construir e manter esses produtos internos. O objetivo final é diminuir a carga cognitiva dos desenvolvedores, ou seja, tirar um monte de preocupações da cabeça deles. Assim, eles podem focar no que realmente importa, criar valor para o negócio, enquanto a plataforma garante a segurança e as boas práticas por trás. Olha, se tem algo que resume essa jornada inteira de 50 anos, é a ideia de que a jornada do profissional de TI acompanha a crescente complexidade dos sistemas. A gente saiu de tarefas manuais em um ambiente centralizado e chegou a papéis super estratégicos, projetando plataformas e lidando com automação em escala global. A profissão evolui na mesma medida que a complexidade que ela precisa gerenciar. E isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta no ar, olhando para o futuro. Com a inteligência artificial ficando cada vez mais forte, com os sistemas cada vez mais autônomos, qual será o próximo grande salto nessa evolução? O que será que vem depois do engenheiro de plataforma? Bom, só o tempo vai dizer.